Eu já queria falar há bastante tempo sobre esse tema, mas ainda não tinha pensado muito sobre porque é um assunto sim bastante complexo. Afinal, não estamos falando de um protagonista super bondoso ou moralmente legal como o Deco ou o Tanjiro, mas sim de um personagem que é totalmente o oposto desses personagens. Um personagem que tem sim seus problemas e até mesmo corrompido em certo sentido. Sim, estaremos falando de Rudeus Greyrat, protagonista de Mushoku Tensei. Bem, falar sobre este tema é bastante difícil, afinal, se você falar sobre esse personagem de uma maneira boa, positiva, a maioria das pessoas vai virar o rosto só de você falar nisso. Vai achar você esquisito e nojento. Afinal, as pessoas enxergam Rudeus muitas vezes como um abusador, um lolicon criminoso que devia ser preso. Mas não é bem assim. Afinal, ele é um personagem e devemos analisar como tal. Afinal, Rudeus Greyrat realmente é um personagem que não deveria existir? Bem, primeiramente vamos falar de Mushoku Tensei. Mushoku Tensei conta a história de um homem adulto que, depois de ter sofrido bullying na adolescência, acabou se tornando um recluso, vivendo em sua casa basicamente a maior parte de sua vida preso em seu quarto, vendo conteúdo pornográfico. Ele ficou nisso tanto tempo sem aceitar a ajuda de seus parentes, ao ponto de ter sido despejado de sua própria casa após ser flagrado vendo um conteúdo tão nojento que os seus próprios parentes decidiram abandoná-lo. Bem, só de pensar nisso já dá pra ver que o personagem não é igual à maioria dos personagens bondosos e legais que vemos. Ele, ao contrário, o Rudeus é sim uma pessoa com bastante problemas. No entanto, vemos ele chegando ao fim do poço, ao ponto dele pensar que não poderia mais mudar. Ele gostaria sim de mudar no fim da sua vida, mas não conseguia. Ele não tinha mais o que fazer. Ele já era um homem adulto, conseguir um emprego ou mudar sua vida já na fase adulta seria bastante difícil. No entanto, ao ver os jovens conversando no meio da estrada e perceber que eles seriam atropelados, ele tomou a decisão, na sua última decisão em vida, de salvar a vida deles. E com isso, ele acabou morrendo. Tentam salvá-lo, mas ele acaba não resistindo já no hospital. Quando abre os olhos, ele acorda no mundo mágico. Agora, Rudeus Greyrat. Ele tem a chance agora sim de mudar de vida e ser uma pessoa totalmente diferente. Esse é mais ou menos o princípio da história de Mushoku Tensei. No entanto, vamos falar sobre algumas coisas. Primeiro, é notório ver, acho que é algo bem óbvio, que o personagem Rudeus não é uma pessoa boa. Pelo menos não tão boa assim. Ele é uma pessoa sim bastante errada e inclusive o anime não tenta esconder isso. No entanto, vemos que sua última ação em vida foi salvar pessoas. Por causa disso, ele foi recompensado, tendo agora uma nova oportunidade de mudar de vida. Afinal, Mushoku Tensei é uma história de redenção. No entanto, a maioria das pessoas reclama que o protagonista, o personagem Rudeus Greyrat, é um personagem que não dá para levar ele muito a sério, já que ele diz que vai mudar, diz que busca assim uma melhora, mas acaba cometendo os mesmos erros. Ele continua sendo um pervertido, um tarado nesse mundo, inclusive com inúmeros personagens. Ele continua sendo bastante esquisito. Ele fica flertando com menores de idade, sendo que a maioria das pessoas liga o fato de que ele não perdeu as memórias dele no outro mundo, então ele é um adulto no corpo de uma criança e sente desejo por pessoas da idade dele. Então as pessoas acabam ligando ele como um personagem nojento, esquisito, um completo pervertido. Muitas críticas também sobre o anime passar a mão na cabeça dele, sobre as ações ruins dele. Então muitas pessoas acabam não só apenas virando o nariz para o Rudeus Greyrat, mas também para Mushoku Tensei, tratando como uma obra fetichista que basicamente veementemente fica passando pano na cabeça do protagonista. Portanto, vamos falar a verdade? Primeiramente, como já falado, Mushoku Tensei é uma história de redenção. Uma história de redenção é uma história difícil de ser abordada, afinal, há um personagem corrompido, há um personagem que erra, há um personagem humano. Tratar sobre essas histórias normalmente é bastante difícil e pesado, afinal o personagem costuma cometer muitos erros durante a história, e com Rudeus não é diferente.
Temos como vocês mesmos sabem, o Rudeus é um adulto no corpo de uma criança. No entanto, a sujeira mental que ele tinha quando na sua vida passada não mudou quando morreu. Ou seja, ele continua sendo um adulto viciado em conteúdo pornográfico, afinal ele sofreu bullying, teve que se isolar na adolescência e por causa disso ele foi se afundando cada vez mais, vendo esse tipo de conteúdo todos os dias, ao ponto de ver conteúdos extremamente pesados, destruindo totalmente o seu mental. Ou seja, há uma pergunta: se as pessoas que com vícios totalmente leves já cometem erros tantas vezes, às vezes até o fim de suas vidas, é tão anormal que o Rudeus, um personagem com vício tão difícil e tão pesado, que não mudou após sua morte, continue errando bastante? É óbvio que não. É óbvio que o Rudeus vai continuar errando durante sua trajetória. Na verdade, se ele não errasse, isso sim seria bastante anormal. Na minha opinião, o problema é que a maioria das pessoas não conseguem ver personagens corrompidos. Se olharmos até personagens bem menos piores que o Rudeus, vamos dizer Kazuma, Denji, Shinji, personagens que às vezes nem são tão ruins, às vezes apenas cometeram um erro ou outro na história, muitas vezes eles já foram cancelados inúmeras vezes e muitas pessoas criticam veementemente esses personagens, sendo que eles só não são perfeitos, eles são humanos, eles erram bastante, isso é normal. Só que a maioria das pessoas são acostumadas com personagens que não erram, que são moralmente bons, que tomam sempre as melhores decisões, como Deku, Tanjiro, etc. O que eu acho é que a maioria das pessoas apenas não tem como de ver obras tratando de assuntos tão sensíveis como o Mushoku Tensei trata. Se vamos analisar, por exemplo, o Light Yagami de Death Note, ele é um genocida, ele matou milhares de pessoas, mas ele tem muitos fãs. Essa é uma grande verdade, não é? Mas pense bem, por que o Light Yagami, que é o protagonista de Death Note, um genocida, as pessoas falam muito menos dos erros dele do que falam do Rudeus? Na minha opinião, é simples, porque assassinatos, genocídios, mortes são tratados muito mais com normalidade na ficção do que abuso, a perversão do Rudeus, etc. Com que as pessoas enxerguem as ações do Rudeus sendo muito piores do que a ação da maioria dos personagens de anime, mesmo se tratando de outros personagens corrompidos. De qualquer forma, na minha opinião, Mushoku Tensei, como já tratado, é uma redenção. E uma redenção não precisa ser rápida. Hoje em dia, principalmente, as pessoas querem que as histórias se desenvolvam de uma maneira muito mais rápida, querem que o Rudeus, de uma temporada para outra, já erre muito menos do que antes. Só que, gente, vamos falar a verdade, isso é praticamente possível. Eu não acho que no fim de Mushoku Tensei, o Rudeus vai ter se tornado uma pessoa perfeita, que é totalmente bondosa, que ajuda a todos. Eu acho isso muito difícil. Isso, na verdade, nem faria sentido. Em outros exemplos de história de redenção, como o Onani Master Kurosawa, diz bastante sobre como os erros não podem ser totalmente apagados. As pessoas, querendo ou não, sempre vão lembrar dos erros que você cometeu, principalmente quão pesado é esse erro. Não faz nem sentido o Rudeus se tornar um personagem perfeito, extremamente bondoso no fim. Desde que ele seja uma pessoa melhor, uma pessoa que você olha e fale, ok, realmente o Rudeus mudou bastante desde o início de Mushoku Tensei. Já é algo, sinceramente, pra mim, confortável, algo bom. Se você se sentir feliz com o final de Mushoku e ver que o Rudeus realmente mudou, se sentir satisfeito com o desenvolvimento do Rudeus, eu acho que isso já é bastante bom. Nessa discussão, o que eu quero dizer é que eu entendo que existem pessoas que não conseguem ver a história de Mushoku Tensei, que não conseguem ver o Rudeus, afinal existem pessoas mais sensíveis sobre esses assuntos. Eu entendo, é totalmente de boa e respeitável. Só que assim, se você não consegue ver esse tipo de história, eu acho mais tranquilo você apenas não assistir ou não consumir esse tipo de obra. Porque existem obras também que eu não consigo consumir ou assistir. Muito provavelmente eu não consigo assistir um filme gore, cheio de sangue, tripas ou coisas do tipo. Eu não me sentiria confortável assistindo. Mas de qualquer forma, eu só não assisto, eu não fico torcendo para que não exista mais filmes de gore, ou que as pessoas, ou que todo mundo que assista filme de gore seja preso. Isso não faz qualquer sentido. No fim, o Rudeus é um personagem. Não precisam necessariamente querer que eles sejam presos ou coisa do tipo. De qualquer forma, ele ser punido ou não pelo roteiro, eu acho que ele é sim punido.
Ele já encarou a morte várias vezes, já viu pessoas morrendo por erro dele. E inclusive na última temporada você viu o que aconteceu com o personagem. O pai dele morreu, a mãe dele ficou catatônica. E bem, pelo que eu sei, as coisas só vão ficar piores a partir de agora. De qualquer forma, é isso. Se vocês tenham gostado desse vídeo, esse vídeo eu não estou tentando passar pano para as ações ruins do personagem. É só uma discussão, um debate sobre suas ações e sobre se um personagem é não criminoso, o que na minha opinião é um tanto exagerado. Se vocês fazerem um resumo, o que eu quero dizer é simples. Eu não acho que o Rudeus em 1, 2 ou 3 temporadas vai ser uma pessoa melhor. Afinal, redenções demandam tempo. Eu acho que o personagem, principalmente levando em conta os seus pecados, demanda mais tempo de desenvolvimento para se desenvolver. Também não quero que o Rudeus seja uma pessoa perfeita no fim de Mushoku Tensei, mas sim uma pessoa melhor do que já foi. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, comentem o que vocês acham sobre o personagem. E então, se inscrevam no canal para mais vídeos do tipo. E até a próxima conversa. Valeu, falou. Você sabia que o Conversa tem um canal no Discord? Notícias, indicações de anime, reviews e principalmente muita interação com os membros são algumas das vantagens de se fazer parte da maior família de harém desse planeta. Você não vai ficar de fora, né? O link tá na descrição.